Nós estamos aqui em mais um episódio do podcast Ei Pode Falar, que aqui o assunto é você. E hoje nós temos o Dream Team IBLN. Nós estamos aqui no último episódio deste ano e nós trouxemos o nosso todo time para que nós possamos fazer um episódio todo especial. Por quê? Porque é final de ano, porque nós vamos fazer uma avaliação do nosso ano, que foi muito bom, foi muito abençoado. E nós contamos com você. Para quê? Para que você indique, você fale, porque eu tenho certeza que você vai rir muito, você vai aprender muito. A galera aqui, eu quase que não conseguia falar para dizer como é que a gente ia fazer esse podcast. Porque, por incrível que pareça, nós contamos aqui com alguns personagens que já foram denominados, que eu não vou dizer quem é, mas a galera botou apelido. Por incrível que pareça, as nossas reuniões são assim, sérias dessa forma. Então, você não perca esse episódio, assista ele todo, indique para um amigo, faça qualquer coisa, porque essa galera é poderosa. Ela faz a máquina IBLN rodar, pode ter certeza. Aqui ao nosso lado está o nosso pastor presidente, bem sério, porque ele não gosta de brincadeira, né? Aí ele fica sério na hora de ser sério, mas brinca também, gente, brinca também, né? Mas como é o nosso dia a dia? Por que nós todos estamos aqui? Claro, nós vamos fazer uma avaliação do nosso ano, nós vamos falar um pouco o que aconteceu, mas vamos dizer que a nossa vida ministerial é um pouco mais do que vocês imaginam. Nós todos somos um pouco de médico, um pouco de psicólogo, um pouco de administrador, um pouco de estudante, um pouco de professor. Eles, né, são maridos, nós, né, Lucimara, somos esposas, somos mãe, eles são pais e, né, esses daqui estão treinando um pouco ainda, né? E aí, pastor, ser ministro, cuidar de pessoas, não é fácil. Pode ter certeza. Embora muita gente ache simples cuidar de um rebanho ou cuidar de pessoas. E aí, eu já vou começar não com a pergunta habitual, porque hoje é bem diferente. Mas eu vou perguntar à galera aqui, à nossa galera, ao nosso Dream Team, que para que Deus chamou vocês? E aí vocês já podem começar a falar, porque agora eu já falei muito, então é com vocês. O Senhor chamou a gente para servir primeiramente, né? Servi-lo com nossos dons e talentos. E é um privilégio poder servir ao Senhor na área da música aqui na igreja. Que bênção, Tiago. E ser usado por Ele, né? Hoje, esse ano foi muito bom poder contar com o Mateus, a chegada do Mateus. E agora os dois, né? Trabalhando e servindo para o Senhor, como diz o pastor Linaldo, pelo Rei e pelo Reino, na área da música da igreja. É Lucas? É Lucas? Você chama Mateus de Lucas? Não. Não. Colocou nenhum nome nele, não? Porque aqui tem um costume, um hábito muito assim, incrível, né? Lucimara gosta muito de colocar alguns nomes. Um novo nome, assim, né? um novo na pedrinha, nome. né? Verdade. Né? Verdade. Sim, Lucimara, para que Deus chamou você? Deus me chamou quando eu tinha por volta de 12 anos e eu não tenho dúvida nenhuma que foi para me salvar, para me redimir dos meus pecados e para me dar uma vida completamente diferente daquela que eu havia pensado. E aos 13 anos eu comecei a ajudar no Ministério Infantil, lá da minha cidade, uma cidade bem pequenininha. E dali em diante eu sei que Deus me chamou para pastorear o coração das crianças. E tem feito bem, viu? Já tem um tempinho. Né? Não precisa dizer o tempinho não, porque tem feito bem. Isso é que importa, tá bom? O seu trabalho tem sido elogiado e tem sido uma bênção. Sim, para que Deus te chamou? Esses são os mistérios do Senhor, né? Nós somos desafiados pela vida, às vezes imaginamos uma direção, um caminho, e quando Deus tem algo conosco, por mais que a gente se projete para um futuro, por mais que você tenha um ideal profissional, o propósito de Deus prevalece às nossas vontades, né? Quando eu decidi pela minha profissão, que seria a área do direito, eu imaginei que ali seria a minha realização, o meu propósito de vida. E com o tempo foi quando eu fui entendendo, através da minha experiência na igreja, do exercício ministerial, do envolvimento na causa do Senhor, que Ele queria algo a mais de mim.
né? E eu acho que isso não depende só de uma vontade humana, não é só um querer nosso, mas é, acima de tudo, uma direção de Deus. Então, esse chamado ultrapassa os limites da nossa vontade. Ele está acima daquilo que a gente imagina e deseja para nós. Matheus Machado. Então, eu acredito, como o Thiago falou, né, que além de sermos chamados para servir, no meu caso, eu acredito que eu fui chamado para levar a igreja à adoração. Né? Sim. Então, eu quero sim ser um adorador, mas eu quero também levar a igreja a adorar. Que bom. E aí, Elinaldo? Pastor Elinaldo. Para viver para a glória do rei e do reino, não é verdade? A palavra nos fala em Romanos 8:28, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? A gente escolheu vários caminhos, formações, mas o texto completa, né? Chamado segundo o seu propósito, né? Verdade. É quando a gente entende isso, que a gente agrega tudo aquilo toda a nossa constituição, toda a nossa trajetória para a glória do Senhor, para gastar a nossa vida no reino. Então, esse é o nosso chamado. Para investir no reino, né? Olha aí. Para investir no reino. Tá vendo? E aí, Chamado- Matheus, já que você está chamado- falando, vamos dar o seu parecer aqui para que Deus te chamou? Complementando, né? Servir para levar a igreja à adoração, mas entregar de forma completa a vida, né? Porque não é um tempo limitado, mas é a vida por completo. Todos os nossos minutos do nosso dia, de fato, dedicado, serviço exclusivo, né? E investir no reino. E acho que gastar nossa vida e investir a nossa vida no reino, né? Porque é um investimento, nós entregamos a nossa vida, aplicamos a nossa vida no reino para o crescimento dele. Acho que isso expressa um pouco dessa nossa experiência. Tirando esse, vamos deixar o decano agora falar. Né? Mas são 16 anos aqui, mas com o rostinho, ó. De garotinho. Ó. De garotinho. Forever young. Ei, de garotinho. Forever young. Pode dar um close aqui, ó, Batatinha, olha. Quando chegou Eu na disse igreja, que vocês iam era, rir. era Alexandre, sabe agora é faz ao Alezinho. vivo. Vai, tá Perfil. Ei, é neném. Ei, é neném, né? né? Veja se você enxerga alguma ruga. É o curioso caso de Benjamin Button. Ó, eu vou sair com o joelho problemático. Já levei 2 cutucão aqui. Ó, Andréia. Mas essa pergunta é muito especial. A Dani gosta de dizer que eu sou improvável. E realmente eu sou improvável do Senhor. Então, dentro daquilo que o Senhor me chamou, eu não tenho dúvida nenhuma. O Senhor me chamou para saquear o inferno e povoar os céus. Amém. Provérbios 11:30 diz que o fruto da retidão é a árvore da vida. E Glória a aquele Deus. que conquista almas é sábio. Glória a Deus. Então é isso. Glória a Deus. É flecheiro também. Arqueiro. Arqueiro. Além disso, nós temos toda uma vida, né? Toda uma história. Vocês são esposos, nós somos mães, né? Nós temos uma família. E como é essa vida ministerial misturado com família, misturado com igreja, misturado com comunhão, misturado com membro, misturado com... Como é essa relação intrínseca? Porque a gente, pelo menos nós, né? Eu e Écio, nós somos um casal. E como é, não é? Então, a gente vive igreja. Como é para vocês? Me falem um pouco. Vai, Elinaldo, começa. Eita, pegou já de supetão, né? E ele torcendo para outra pessoa Ela, e responder. outro. Ele pensava que era Écio. Mas é uma vida também de bastante de equilíbrio, né? Como equilibristas, nós temos que administrar e gerenciar coisas extremamente importantes e que o Senhor confiou a nós, né? Então a gente entende exatamente que a nossa vida para o Senhor, ela está em primeiro lugar. Mas o nosso primeiro ministério é a nossa família, né? Então a gente cuida disso com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso empenho, com o nosso tempo também. E a gente leva a nossa família e atrai eles para dentro também daquilo que é a nossa missão, né? Ou seja, o nosso chamado aqui dentro do povo da graça de Deus, né? E a gente consegue motivar, mobilizar e assim também transmitir, né, um exemplo, né? Ou seja, o ministério do Senhor Jesus Cristo é um ministério de cópia, né? Um ministério de imitação. Então, se nós parecemos e nós refletimos o Senhor Jesus na nossa vida como família, nós também estaremos transmitindo isso para a nossa família em Cristo aqui na casa do Senhor. E só conseguimos fazer o que fazemos porque a gente tem justamente o apoio e o cuidado da família, senão é impossível. E você, Matheus? É porque o que fazemos aqui é reflexo daquilo que nós somos em casa, né? É isso mesmo. Nós expressamos aquilo que nós somos. Em casa é o nosso primeiro ministério, a nossa vida é refletida aqui. Então, como nós estamos aqui na igreja servindo, reflete como nós estamos em casa com a nossa família, né?
no relacionamento. Não tem como dividir, associar. A gente divide para compreender corpo, alma e espírito. Agora, a questão de separar, a questão como esposo, como pastor, eu sou pastor na minha casa, né? Pastorei minha família e sou pastor aqui. Não é só quando estou na igreja, não é só quando estamos na igreja que somos pastores. Nós somos pastores na igreja porque fomos antes, em casa, na família, na faculdade, no trabalho, onde quer que caminhemos aí. Agora eu quero colocar um contraponto no que eles disseram para essa turma aqui, né, a partir daqui. Há uma responsabilidade e há um peso muito grande. Há uma cobrança muito significativa em ser líder religioso, em ser pastor, em ser líder, em ser ministro. Então, eu queria que vocês falassem mais também desse lado, né? Dessa cobrança, esse peso, essa responsabilidade. E os membros cobram, o mundo cobra, a família da gente também cobra. Como é que é isso? É verdade. Da mesma forma como a família vibra com a gente, porque o que a gente faz aqui não é uma profissão, né? Apesar de dar muito trabalho, é um ministério. É um ministério. É um chamado. É um chamado, é uma vocação. É um chamado. Então, dessa forma, a família vibra com a gente, com as conquistas, e é muito difícil separar, e eu acho que é talvez impossível separar a vida de trabalho da vida da família. A nossa família, a gente falou aqui, é o nosso ministério. Então, é parte do nosso ministério. E a gente... lá em casa, a minha esposa, as meninas vibram com as nossas conquistas, vibram com as conquistas da igreja, né, com o nosso trabalho, porque elas se sentem parte disso, né? Mas tem um outro lado, que é o lado da cobrança, o lado porque nós lidamos com seres humanos, né? E não é fácil lidar com seres humanos. Então, existe uma cobrança... por perfeição. Por perfeição. Existe uma por cobrança, retidão. uma cobrança, às vezes, muitas vezes exagerada por uma postura, né? De determinados assuntos, talvez se a gente for entrar nisso vai se delongar, mas é muito importante a gente saber filtrar e não somatizar essas questões todas para que a gente poupe nossa família, né? E eu acho que a gente às vezes romantiza um pouco assim o chamado. Isso. Dessa coisa de trazer uma imagem positiva do que seja a igreja, do que seja a nossa labuta diária. E as pessoas passam esperam uma imagem nossa de super-heróis. Tanto na nossa casa quanto, perfeitos, né? Perfeitos, quanto na igreja. Então, a gente é cercado de cobranças de todos os lados, né? Porque às vezes o ministério ele exige muito de tempo, de dedicação, e nem sempre essa compreensão se torna aceitável em casa, né? Às vezes a gente tem que se dividir entre estar com a família, participar das atividades e ter que estar na igreja, e ter cobrança, e ter compromisso, e ter agenda. Tudo isso, às vezes, traz uma certa inquietação no nosso coração, até nos sufoca, né? Às vezes a gente se sente sufocado. Quem está de fora não imagina o peso de uma agenda ministerial, né? Porque você termina o dia de expediente num ambiente de trabalho, ali encerra a sua tarefa. Só que como pastor, a nossa tarefa não encerra quando eu chego em casa, né? O WhatsApp não continua, as ligações continuam, as demandas continuam. E às vezes essa demanda se estende também para a nossa família. Às vezes as pessoas não limitam a cobrança só a nós, pastores. Ou só a pessoa nós, pergunta assim, você é só pastor? E você faz o quê mesmo? Você não trabalha Você é só Trabalhas? pastor? Essa cobrança se estende às nossas esposas, aos esposos, se estende aos filhos. E isso gera uma carga, às vezes, para eles, né, para a nossa família, que não é responsabilidade deles. Então, as pessoas criam expectativas não só em relação ao nosso trabalho, mas muitas vezes à nossa família. E às vezes é uma cobrança injusta, né? Então, a gente vive e, por isso, há uma exaustão, às vezes a gente fica cansado, às vezes a gente fica sobrecarregado. E nem sempre isso pode ser passado. Porque também se você demonstra um certo cansaço, você diz assim, não tem Começar a fé, reclamar em casa não tem também. fé, não é um homem de Deus, não é uma mulher de Deus, como é que age assim? Não pode ficar mal-humorado, não pode ficar chateado, não pode ficar triste. Não pode ter problema, né? Não pode ter problema, não pode adoecer. Então, são visões, e às vezes dentro de casa também, porque você está se excedendo, né? E também A gente precisa reclamar de aos você filhos aqui. e a esposa
também passa uma visão negativa. Então, por que você é ministro? Por que é isso? Então, deixe isso. Vá fazer outra coisa. Você tem uma profissão, você tem outra coisa, né? E os filhos crescem revoltados. Quantos filhos de pastores, né, estão fora da igreja por essa visão de entender que os pais, né, por Foram se virem no ausentes, ministério, foram maltratados por pessoas da igreja, por situações, por uma coisa desse tipo. E é isso exatamente lá em casa que a gente procura não levar para a Sara. Até um pouco Não, do é que bênção. do que Tiago disse, né? A gente tem até que filtrar, É. né, a nossa posição na igreja para não expor a determinadas coisas para a família, para que não haja um desgaste entre a nossa família, a gente, o nosso ministério e a obra de Deus e até a fé dos filhos, né? Porque se você leva tudo que a gente vive aqui no cotidiano para os filhos, daqui a pouco afeta a relação deles com Deus, porque afeta a relação deles com a igreja. Mas eu quero deixar uma palavra, né? Vamos transformar os desafios em oportunidades para o crescimento, né? Tanto dos nossos filhos como da nossa família, também como da igreja, né? E transformar essas crises, né, em oportunidades de vitória. Eu creio que todas essas barreiras, esses contratempos que existem no ministério, a gente pode vencer na oração, no joelho, no jejum, na meditação da palavra e nos ensinamentos que a própria Bíblia nos traz, né? Nós vencemos muitas vezes, né, Sim? Na paciência, Sim, na paciência, eu na força. E eu, ultimamente, tenho aprendido que não é na minha força, né? É na força do Senhor. E a bênção de Deus sempre chega, tá? Como a gente está falando nisso, vamos falar do apoio. Qual é o apoio que vocês recebem, tanto na parte ministerial, interno, né? Endógeno e exógeno? Aqui, Aí eu preciso de uma tradução, né? dentro da igreja Quarta série e fraca. fora da igreja. Quando é que vocês se sentem apoiados, ministerialmente falando, né? Aqui na igreja, como é essa forma de apoio, né? Das mais diferentes esferas, né? Apoio dos liderados de vocês, apoio dos líderes, né? Em cima e embaixo, né? Os que vocês lideram. Aí é bom para eles, porque eu já estou aqui. Vocês falando Já lava a roupa aqui na frente do chefe. Porque Hebreus 13:17 diz assim: lembrai dos vossos líderes que vos falaram, né, a palavra de Deus, obedecei, né, vossos guias, submetei-vos, né? E aí vem também como vocês devem ser líderes, né, dos outros, né? De repente, como vocês são liderados, devem liderar os outros, né? Para que eles também lembrem de vocês. Isso é uma relação muito... Eu acho que é uma relação muito boa, né? Como vocês são liderados, vocês devem liderar. E melhorar, sempre melhorar, né? Eu acho que a gente deve falar isso também. Aqui. Eu acho que com relação a apoio, se a gente for olhar pelo lado humano, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista. Eu aprendi ao longo da minha vida a ser menos. A entender que essa minha tendência a ser perfeccionista era causa de tristeza para mim e para as pessoas. Então, eu acho que o primeiro apoio que a gente tem que entender é que a gente recebe de Deus, porque nós não somos suficientes, nós não damos conta de toda essa demanda e nenhum líder vai conseguir suprir tudo aquilo que a gente quer. Mas, assim, dentro dessa visão, que é uma visão, assim, entendendo que o Senhor está à frente de tudo, o apoio que eu, assim como ministra ali do Farol, recebo dos pastores, no caso o pastor Écio, a Andréia também, que está bem perto ali na caminhada do Farol, é irrepreensível. Então, assim, nunca houve um projeto, e eu me lembro, pastor, que quando eu vim visitar a igreja, o senhor falou no púlpito assim, eu desafio uma pessoa que tenha me apresentado um projeto e eu tenha dito não. E eu estava sentada no banco e eu pensando, meu Deus, que coragem. Numa igreja desse tamanho, o pastor falar algo assim. E, gente, assim, depois de um ano convivendo de pertinho com o pastor, isso é verdade. Não teve nenhum projeto, por difícil, fácil, que o pastor tenha lido e tenha falado, não, isso a gente não vai fazer. Então, apoio é total. No caso da liderança do Farol, a mesma coisa. São pessoas que se dispõem de maneira milagrosa a fazer esse trabalho aqui no Farol. Então, os voluntários são pessoas de diferentes profissões, que tem uma responsabilidade imensa ali diante do trabalho com as crianças. E essa questão de que a gente, às vezes, entra numa sala de aula com crianças achando que a gente vai ensinar. Mas, na verdade, a gente aprende.
a gente tem o nosso olhar renovado. Não foi à toa que Jesus falou que o reino dos céus é das crianças, que a gente tem que ser como elas, né? Então, acho que essa questão do apoio é isso. É primeiro a gente entender que é no Senhor que a gente vai ter as nossas debilidades sanadas. No meu caso, eu sei que é o perfeccionismo. E entender que é Deus que vai à frente. É verdade. Mas perfeccionismo é bom. Que é Não. excelência. Você apelidou até o seu perfeccionismo. Aí o pastor já Excelente. Você deu um novo Defeito e nominho. virtude, olha. Ó, ele deu um novo nominho ao perfeccionismo dele. Como é, senhor? Fazer tudo com excelência. Excelência, Olha né? aí, puxar pra cima. É, Não, aí, ó. Mas eu Porque acho que a gente, de fato, a tem que ter uma excelência entrega boa, uma entrega glorifica de a alta Deus. qualidade. Abençoa Mas os dentro homens. desse pacote, né, chamado, que o pessoal fala muito da entrega, tem um elemento que é o elemento do cuidado com as pessoas. Sim. Quando a gente fere esse cuidado com as pessoas, a gente deixa de ser excelente. Então, uma pessoa muito focada na tarefa, ela deixa de olhar esse lado pessoal, né? Verdade. Mas muito isso foi o quê? Foi a Lucimara de 13 anos entrando no ministério lutando com a própria força. E Deus lapidando, cortando, apertando aqui, apertando ali. E vai apertar muito mais. E aí, Matheus, o que é que você diz? Então, puxando um pouquinho para o Ministério de Música, eu tenho certeza também que o Thiago vai concordar. A gente se sente muito apoiado quando a gente percebe a confiança da equipe ministerial, né? Não só do Pastor S, mas de toda a equipe. Eu acredito que desde quando eu cheguei, também apresentando os projetos que a gente trouxe, a equipe sempre apoiou, sempre viu com bons olhos, sabia da nossa capacidade de fazer aquilo acontecer de uma forma que levasse a igreja para mais perto de Deus. Eu acho que isso tem sido um grande ponto de apoio para a gente saber que vai existir confiança na equipe, né? E além disso, também tem a questão dos nossos liderados também, que também são muita fonte de apoio, porque, como o Thiago também fala, né? A gente tocando ali seria um violão e voz, um piano e voz, e mais ou menos. Mas quando a gente tem uma equipe forte ali, que apoia o ministério, Que vem, compra, né, as que, propostas. que soma com a gente, faz tudo acontecer. Faz acontecer o especial de Natal, que foi super bonito, porque o pessoal engajou, né, e veio e gravou até de madrugada, ensaiou muito. Então, com certeza, o trabalho dos nossos liderados também tem sido grande apoio para o nosso ministério. E vocês são os melhores ministros de música Não de Brasil. Brasil. Não do Distrito Federal, mas É, do Brasil. do Tá Brasil. gravado aí. ano que Tá vem gravado. eu No quero Brasil. E agora reafirmado. Né? Prego batido e ponta virada. Mas olha, acho que o É porque as nossas palavras são sementes. Então É, a gente sim. semeia, Tá- semeia, é semeia, verdade. semeia para Volta. tornar uma realidade. E agora ficou ruim, né? Agora tem que chegar lá. Não, Tiago, tu fosse criado aqui. Tu tá plantado aqui já faz tempo. Ele é novinho ainda, já foi plantado, vai dar fruto. Sim. Ó, tá Agora, dando fruto. uma coisa sobre apoio que é muito legal, que é assim, a pergunta, né? Como você se sente apoiado? Eu acho que nós estamos sempre debaixo de uma missão. E nós, como pastores e ministros, né? Eu sinto muito que nós estamos debaixo de uma grande missão que foi dada pelo Senhor para a vida do pastor Écio e da Andréa, que tem conduzido a igreja. E nós somos, como nós podemos apoiar essa missão? Abraçando-a e tornando essa missão a nossa missão. Amém. Então, eu sinto que um dos maiores apoios que eu posso dar aos meus líderes é quando eu entendo a missão que o Senhor deu para a vida dele e trago essa missão para a minha vida. E é assim como líder, eu me sinto quando os meus liderados e as pessoas que servem no ministério entendem. E quando a gente traz um projeto, uma missão, uma tarefa, e essa tarefa é abraçada e executada, e às vezes a gente não pensa, não pode pensar, como a Lucimara falou, né? Não pode pensar apenas no resultado técnico, porque uma tarefa ela não vem só da execução em si, ela acontece também em outra esfera, quando vidas são transformadas, vidas são trabalhadas. Às vezes um musical de Natal, o resultado musical, técnico, foi muito bonito. Mas não se resume a isso. Se resume ele também acontece quando O vidas alcance, são né? o alcance. As vidas que foram salvas. E o próprio corpo de Cristo sendo edificado na execução dessa missão, né? Então, assim, o apoio dos liderados, quando eles compram e vêm com a gente, é extremamente gratificante. Deixa eu falar uma coisa. Nós estamos vivendo o tempo de pandemia. E nunca pensamos que a pandemia fosse durar todo esse tempo. Tanto tempo. Até música aqui nós já tivemos, né? Uma edição musical. Viu, Tiago? Foi sua homenagem. Edição musical do podcast. Nunca teve edição musical no podcast. Mas o podcast do Dream Team
Teve, né? Porque nós vamos falar de quê? De pandemia. Matheus, aproveita agora, silencia teu celular. Né, Matheus? Vamos lá. E vocês também. Eu só vou ter que falar com o Zé. Olha como eu sou boa. Mateuzinho tá antenado. Em tempos de pandemia, Essa é a vida pastoral, que é os Em lembretes tempos da de- agenda pastoral. em tempos de pandemia, nós não esperávamos que a pandemia durasse esse tanto de tempo. Quando a pandemia começou, lá em meados de fevereiro, março, Era só 15 dias. a gente pensava que era 15, 30, 60 dias, 90 dias. Não, vai ser 6 meses. E nós já vamos para 2 anos, né? E não sabemos quando ela vai parar, efetivamente. Já temos vacinas, mas as vacinas precisam formar uma imunidade que ainda não é bem formada em nós. Enfim, tudo isso é problema para o desenvolvimento de uma atividade de uma igreja. Porque as pessoas ficam temerosas, né, de vir à igreja, de exercer as atividades que anteriormente a gente exercia, né? Em tempos de pandemia, como fica a comunhão de uma igreja como a nossa, que é uma igreja relativamente, em número de pessoas já grande. Por exemplo, Farol, a atividade do Ministério de Música, dos ministérios que você toma conta, do ministério, dos seus ministérios, dos seus, Mateus, dos nossos. Como é que fica essa comunhão e o relacionamento das pessoas? O que foi que a pandemia estragou, nós perdemos, e o que, na realidade, nós ganhamos com a pandemia? Vocês podem falar um pouco sobre isso? Vamos, Mateus. Teve um momento- Musicalmente falando, pode contribuir para o nosso Solta a podcast. trilha. Não, teve um momento, todos vão concordar, pelo menos pra mim era um dos melhores momentos, era um momento muito importante no culto, que era um momento de comunhão. Ah, era uma alegria, a Cíntia sabe, ela vai estar assistindo em casa e vai estar acompanhando. Eu ficava aguardando um momento de comunhão para poder cumprimentar o pessoal, abraçar, né, encontrar algumas pessoas no momento do culto, do louvor, da adoração. A pandemia veio nos tirando esse momento, né? É. Pegar na mão, tocar, abraçar. Até hoje muitas pessoas não se tocam ainda, não se abraçam, né? E falando de ministérios, né? A questão do ministério de pequenos grupos. Nós estamos aqui agora em dezembro, até hoje nossos pequenos grupos, a maior parte, né, a maioria deles, estão se reunindo através do Google Meet. E nós perdemos um dos pilares do pequeno grupo, que é a comunhão, que é o contato, né, olho no olho, estar juntos ali. Tem um compartilhamento da palavra, oração, edificação, que cumpre a missão do pequeno grupo. Mas a parte de comunhão, eu acredito que ela acontece quando estamos juntos. É esse grupo aqui redondo, isso aqui é um momento de comunhão, né? Do compartilhamento com comunhão. Quando estamos através de um meio digital, eu acho que nós sofremos e perdemos isso. E o fato é que nós percebemos que algumas faixas etárias sentem muito isso porque elas não conseguiram se manter conectadas. Porque não alcança, eu acho que aquilo que a comunhão, estar junto, alcança, que é onde toca no coração, né? Os sentimentos, as emoções que este encontro promove. Então, eu creio que no pequeno grupo, se Deus quiser, no próximo ano aí, iremos retornar com segurança, a maioria já com as vacinas, a dose de reforço, conhecendo um pouco mais sobre o vírus. Se Deus permitir assim, voltaremos, porque a nossa igreja é uma das marcas da nossa igreja é a comunhão. As nossas programações, desde o culto, como eu citei no começo, o momento de comunhão, já sinaliza o que a nossa igreja é, o que a nossa igreja reforça, que é esta união, esse contato, né? Olho no olho, corpo com corpo, olho abraço, aperto de mão. Mas eu creio que, se Deus quiser, ano que vem, nós voltamos para fazer aquilo que mais gostamos, viver em comunhão, na É verdade. verdade. E aí, vocês, o que é que vocês dizem? Olha, outro compromisso. Só um momento. E é de minuto em minuto o compromisso. Agora eu vou falar como um poeta, levado a esta música. Mas comunhão é contato, é presença, né? É estar junto, é olho no olho, é toque, né? Então, assim, acho que a gente perdeu nesse tempo, foi principalmente a questão do afastamento, né? Esse isolamento nos impediu
de andarmos juntos, né? De muitas vezes acompanharmos as nossas lutas, vencermos juntos. Mas a igreja deve se demonstrar muito dinâmica, né? Muito perspicaz, assim, para que nós pudéssemos, ao mesmo tempo, adaptar toda uma conjuntura que nos foi imposta, para que nós pudéssemos ainda assim sermos família em Cristo, né? Porque não existe igreja virtual, não existe comunhão virtual, né? Então, assim, alguns, né, das ordenanças do Senhor, né, como a ceia, como o batismo, como é que você vai batizar virtualmente? Como é que você vai fazer uma ceia? Isso são coisas, são preciosidades colocadas pelo nosso Senhor para serem vividas assim, né? Uns com os outros, Uns né? A com os fé, outros. uns com os outros. Partilhando, né? A mesa, né? Jesus na mesa. Então, eu acho que esse foi talvez o maior prejuízo, né? Mas eu acho que houveram muitos benefícios, né? Porque a nossa igreja também está num tempo onde o virtual está, né, se expandindo, em plena expansão, né? Se fala hoje em dia em metaverso e tudo mais, né? De uma forma de vida, né, que vai além de uma realidade física. Mas igreja é isso aqui. A igreja do Senhor é uma igreja real, é uma igreja física, a igreja está aqui para exatamente mostrar como o reino de Deus já foi instaurado, né? Como ele veio e ele deve estar atendendo e transbordando sobre a vida das pessoas. E eu acho que isso aconteceu de muitas formas bastante dinâmicas, né? Então, assim, um dos exemplos, para ser bem prático, o Ministério Amar pôde capitalizar esse esforço da igreja em demonstrar a sua comunhão com Deus, a sua comunhão entre irmãos e canalizar isso de forma muito prática e concreta através de ajudas que parecem ser simples, mas que foram muito Significativas, apropriadas, né? foram muito oportunas, né, que foi a ajuda às famílias, né? Nós ajudamos muitas famílias, mais de 15 toneladas de alimentos foram distribuídos. Nós somos uma igreja, como o André falou, nós temos uma membresia que já alcança os 4 dígitos, né? Mas nós vimos igrejas muito maiores, mega igrejas, que nós chegamos a números similares. Então, uma igreja que tem uma comunhão forte, como a nossa igreja família, então ela também tem uma capacidade de transbordar e de transmitir essa comunhão em Cristo através das suas ações. Sim. Claudinho, igreja nas nuvens só se for quando Cristo voltar nas nuvens para nos levar, né? Olha aí, ó, tá vendo? Olha aí, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo quelezinho, 16 e 17. 1 João A 1, igreja nas nuvens. 1, 6 e 7 diz assim, né? Que nós temos que ter essa comunhão intrínseca e essa comunhão faz parte do corpo de Cristo. A comunhão tanto é Vertical. como é horizontal. E faz parte, é intrínseca, é uma ligação, é o corpo. Então, o corpo ele não fica separado, né? Então, essa comunhão deve ser ajustada ao ponto... Nós sentimos falta. A igreja sente falta da comunhão, né? E foi uma coisa que fez falta E as pessoas, eu acho que... Até as pessoas que não são crentes, elas sentiram falta na realidade do que era importante. Né? Do que era importante, que era, na realidade, a gente estava vivendo assim meio que no automático, né? E até eu observava no supermercado, porção de uma única porção, né? Uma porção de lasanha para uma pessoa. Um único sanduíche, né? Então, as pessoas passaram... eu me embaixo, eu vivo sozinho, eu não preciso de ninguém. Chegou a pandemia, eu acho que Deus deu um chocalho nas pessoas. Chacoalhou o mundo, dizendo, ei, vocês precisam um dos outros. E isso vai fazer falta, né? E a pandemia serviu para lembrar isso. Nós precisamos um dos outros. E a comunhão faz falta. Faz. Né? Não sei, aí você ia falar, Tiago, desculpa. Não, era só... A gente estava trazendo as vantagens, as perdas e ganhos da pandemia. E algo que a gente percebeu muito na minha área, mas eu vi em todas as áreas da igreja, foi o renovo que a pandemia trouxe. Sim. Né? Então, a ativação, Sim. né? Algo que nós vamos trabalhar no ano que vem, mas a pandemia trouxe o despertamento de dons e talentos de pessoas que estavam adormecidos. Sim. Né? Apesar de algumas pessoas talvez não passarem por esse processo ou não quererem. ou não quererem passar por isso, né? Mas, assim,
como é gratificante ver novas vidas servindo no reino e se prontificando, e de onde às vezes você menos esperava, surge alguém com uma proposta ou com uma ação que talvez não acontecesse se não fosse o momento que nós estamos vivendo. Então, eu acho que teve um ganho muito grande. A igreja passou por um renovo muito grande, né, nesse tempo. E tem sido muito gratificante ver o agir do Senhor através a EB, disso. por exemplo, a escola bíblica, né? A nossa escola bíblica foi totalmente reformada para ter uma plataforma digital, né? Hoje em dia ela é transmitida, as pessoas podem, algumas delas em casa ou não podem vir à igreja e assistem a aula totalmente, né, online, entendeu? Eu acho assim, a ativação dos dons e talentos também, como o Tiago está dizendo. Às vezes a gente fica limitado só àquelas pessoas, né? E a gente aprendeu agora a envolver outros. Né? Que Tinha estavam pessoas chegando. que estavam presentes que não foram mais presentes. E que a gente teve que despertar em outros o dom. Contou com Mas outros. isso também viu que ninguém é essencial. Né? Que às vezes a gente está fazendo alguma coisa e a gente imagina que aquilo ali só funciona se a gente fizer. E a gente vê que no reino a gente não é essencial, né? E quando Essencial a gente não faz, Deus. quando a gente não faz, Deus vai levantar outros talvez com qualidade até maior do que nós, para fazer aquilo que é para fazer, né? Então não tem ninguém essencial no reino de Deus, né? E isso trabalha também o nosso eu, né? O nosso ego, né? Vaidoso, soberbo. E às vezes a gente teve que sair do trabalho, a gente teve que deixar os cargos, a gente teve que deixar o ambiente, a gente teve que deixar aquela condição que tinha aquele status para viver uma realidade totalmente diferente. Então, se descortinou um perfil que até então a gente achava que dependia daquilo ali. Né? Tem pessoas que assumiam determinados cargos e diziam, não, isso aqui depende de mim. E a gente viu que nada depende de ninguém. Né? Eu sempre digo um exemplo, que dentro de uma caixinha ou de um vidro de bola de gude, ou de biloca que vocês chamam, como é outro nome que vocês chamam aqui. Aí a gente tira uma bolinha, aquele lugar não fica reservado. Vem sempre outra e toma o lugar. E assume o lugar. Assim é no reino de Deus. Deus sempre tem um outro para tomar o lugar. Para ocupar o espaço. Para ocupar o espaço. Para fazer aquele serviço. Não é para tomar o lugar, é para ocupar o espaço. Tomar o espaço, que eu digo assim, né? Ocupar o espaço e fazer o serviço. Então o reino de Deus é um aquário de bolinhas de gude, né? Que a gente chama no Nordeste bolinha de gude, eu não sei o que vocês chamam aqui. Então, quando a gente tira uma bolinha de gude, aquela bolinha de gude não quer mais servir, a gente tira ela daquele espaço, Deus vem e imediatamente ocupa com outro e vai fazer o serviço, entendeu? Gente, a igreja como um todo, ministerialmente falando, nós como corpo, como igreja, né? Ela precisa abrir-se para um novo agir. Que novo agir é esse? Né? Por exemplo, a gente pode falar que existe uma globalização do medo. A gente pode falar que nós podemos trabalhar, né, nessa crise, em tudo que aconteceu, que nós precisamos de um momento de ressignificar as coisas da igreja, dos nossos ministérios, da nossa vida, enfim, de várias coisas, tanto da igreja como pessoal nosso, né? Nós precisamos trabalhar também como ministros, como pastores, como dentro da nossa família, um tempo novo, também com as famílias, né? Também nessa ideia de ressignificar. E, principalmente, a gente precisa trabalhar uma ideia de esperança. E eu acho que penso que no próximo ano, a gente tem que ativar a mente das pessoas para as coisas que ficaram esquecidas. E dentro dessa ideia de esperança, sempre trazendo a esperança. A esperança de quê? De orar mais, né? De ativar a confiança, a esperança, as ações da igreja. As ações da igreja precisam voltar com toda a força, né? Nós precisamos ser igreja com todas as ações e perspectivas de ser igreja, né? Então, nós precisamos ativar a igreja como sendo igreja, com todas as perspectivas de desenvolvimento de todos os ministérios, trabalhos feitos. Então, o que é que vocês dizem dessa igreja do próximo ano? O que é que vocês dizem?
a gratidão por este ano e uma palavra de esperança para o próximo ano. O que é que vocês podem dizer? De cada ministério de vocês, do que vocês tomam conta. E agora é a vez de todos falarem. Eu acredito que o ano que vem, né, deve ser um ano em que nos unamos em seguir em frente, olhando assim para uma perspectiva bíblica da história do povo de Deus, né? Nós vemos que o mundo foi atingido por pragas, houve guerras, lutas, perseguições, dificuldades, fomes, calamidades de todos os tipos. Mas nós vemos que Deus sempre esteve presente na vida do povo escolhido dele. Deus sempre esteve presente com o povo dele. A Bíblia é o retrato disso. É a revelação de Deus para o povo que ele escolheu. E este povo hoje é a igreja de Cristo Jesus, que se chama pelo nome dele. Então acho que é um tempo de nós considerarmos naturalmente, porque somos seres humanos, o medo natural, mas olharmos para o alto e crermos que Deus está conosco. E que um tempo de calamidade, ou que um tempo como esse que estamos vivendo, é uma oportunidade para a igreja avançar. E a nossa igreja aqui do Lago Norte é um exemplo disso, né? Quantos irmãos chegaram à nossa igreja nesse período, verdade? Nós tivemos quantos recebimentos, né? Batismos. Então a igreja do Senhor não para. Por quê? Porque Ele está à frente. Cristo Jesus está à frente. O reino é dele. Nós somos servos, né, deste reino. Então eu acho que o ano que vem é um período de ativação dos dons para o serviço. Para que o reino continue crescendo, expandindo. É tempo de alargar as tendas, né? É um tempo de alargar as tendas. Confiando que o Senhor, o Deus da história, que teve com o seu povo desde o princípio, estará conosco, nos guardando, nos protegendo e prosperando tudo aquilo que estamos fazendo no nome dele. Porque estamos fazendo para ele. E aí ele tem nos guardado e nos protegido. Amém. Eu, quanto ministério, eu sou muito grato esse ano, né? Porque eu pensei, no início do ano, eu pensei até assim, nossa, a gente vai fazer muita coisa, né? Esse ano todo mundo vai estar vacinado. E aí veio a Delta, né? E aí logo no início do ano a gente estava iniciando o grupo de cura e a gente teve que meio assim que dar um stand-by, um stop, né? E a escola bíblica, todo mundo já preocupado, deu uma queda, tudo mais, né? E não pôde fazer cursilho, mas eu louvo a Deus pela vida. Aí a gente pôde fazer também outras coisas, né? Veio o podcast, né? Foi uma ideia até para substituir a sala, né? E nós fizemos o grupo de cura ainda no primeiro semestre. Fizemos 6 turmas no segundo semestre. Passamos a ter agora F5, né? Todo Ministério de Mulher, Espada Alma, né? Aí fizemos Espada Alma Conference, Espada Alma Curso e Espada Alma F5. Então, nós ficamos ativadas, né? E estamos em ativação, Ministério de Mulheres. A Escola Bíblica está em ativação também. E muitos outros. Então, eu sou grata a Deus. E a perspectiva é da gente realizar muito mais, né? A gente realizar uma roda de conversa, para onde as mulheres tenham chance também de dialogar, de dizer aquilo que elas estão sentindo. E fazer um culto, né? Como também os homens. E que vocês possam também ser gratos por tudo aquilo que Deus já também realizou. Amém. Amém. A expectativa do retorno, ela vem desde 2020, né? A gente tá 2021, final de 2020 a gente vai conseguir, já vai poder voltar com os ensaios dos coros, já tô falando da minha área, né? Vamos voltar aos ensaios dos coros, voltar com todos os cultos, vamos poder voltar com o momento de comunhão na igreja. E aí não era isso. E aí a gente foi passar, mas até meados de 2021 já vacinou todo mundo, a gente vai... Do meados de 2021 vai ser o normal. E aí veio a Delta. E a gente foi adiando algumas atividades, né? Mas 2021 para mim foi um ano de profundo aprendizado, assim, do trabalhar de Deus na minha vida. Eu cheguei a um ponto a achar que passaria pela pandemia sem pegar a Covid. E o Senhor tratou isso no meu coração. Eu não sei. O propósito ainda, mas foi um ano que no finalzinho da Covid, no finalzinho do ano, digamos assim, eu creio que nós já estamos mais da metade construindo uma imunidade. Nós estamos já passando por esse processo, em nome de Jesus.
E aí eu peguei Covid, depois já de vacinado, depois, né? Talvez como eu entendi isso em vários aspectos, como Deus dizendo assim, quem te sustenta sou eu, não é a vacina. Quem te sustenta sou eu. Não é o fato de você se cuidar ou não se cuidar, né, pastor Alexandre? Impegável. Mas pelo menos o mínimo a gente tem que fazer. Mas depois veio toda essa... Mas a gente percebeu que você achava que não ia pegar a Covid. Era impegável. A gente percebeu. Eu não achava tanto, mas você tinha certeza que eu não pegaria, né? Até por onde ele colocava as máscaras. No chão e tal. No chão, tocava, botava no chão e quando terminava de tocar, pegava. Opa! Mas o chão era esterilizado. Mas a questão da minha cirurgia também. Sim. E tem sido um trabalhar do Senhor em minha vida, na vida na condução do ministério, né? A forma como a gente via a música na igreja, a forma como a gente trabalhava. E esses anos todos, desde 2019 para cá, o Senhor tem mudado. A IBLN, é tão engraçado você pegar o canal do YouTube da igreja e assistir os cultos de 4 anos atrás, de 3 anos atrás, do começo da pandemia para hoje. E porque fica palpável o mover de Deus, o agir de Deus nessa igreja, verdade. nessa comunidade. É verdade. Então, para o ano que vem, eu fico só me perguntando, Senhor, o que vai ser? Porque vai Mas ser mover. bom. Mais mover, mais Mais renovo, mover de Deus. mais transformação. E na música eu mal posso esperar. A gente terminou o especial de Natal, a primeira coisa que a gente conversou na sala ali. Pronto, agora ano que vem já vem. Páscoa. Desperta, Sim. Páscoa. O que a gente vai fazer? Vamos limpar a sala, pastor? Arrumar a sala. Vamos Arrumar arrumar a a sala, vamos. E... Gente, a gente tem muita novidade para 2022. Mas por quê? Limpar para abrir espaço pro Novo. novo do Senhor. E é isso que a gente espera. No caso do Farol, a gente na pandemia, a gente viu isso, né? Vocês viram, o pessoal de casa também sabe disso, que as crianças tiveram um impacto. Tudo que acontece com criança é muito maior do que com adultos. Se foi difícil para a gente, para as crianças foi duplamente mais difícil, porque eles estão em fase de desenvolvimento. Então, algumas criancinhas voltaram a fazer xixi na cama, tinham medo de dormir e pediam para os pais para dormirem na cama. E a igreja já tem um programa de muito tempo de desenvolvimento das habilidades socioemocionais, que elas estão ali concentradas no momento virtude, mas elas se estendem ao longo de outras atividades também. Então, durante a pandemia, a gente precisou conversar com as crianças. Gente, vamos sorrir com os olhos. Se antes a gente sorria com os lábios, agora a gente tinha que aprender a sorrir. Agora faz cara feia, sem mostrar isso aqui. Então, esse trabalho de nomear as emoções, de compreender o que você está sentindo. E, nesse sentido, a igreja foi instrumento de cura e de misericórdia na vida das nossas crianças. Porque uma vida saudável depende da interação social. E as crianças que estão nessa fase de desenvolvimento, que precisam dessa interação para aprender e se desenvolver, estavam distantes das escolas, né? Distantes dos parquinhos. E com a igreja elas conseguiram pelo menos esse oásis, uma vez por semana, para poder interagir, para poder aprender da palavra de Deus e para construírem ferramentas para lidar com essa dificuldade, né? Então, agora, em 2022, qual é a nossa meta, né? O nosso foco? Nós temos agora que trabalhar uma questão muito importante, que é a questão da inclusão. O número de crianças com dificuldades, e a gente não fala só de deficiência ou de transtorno, mas às vezes com dificuldades emocionais de se relacionar, de falar, de desenvolver a fé, ele tem crescido até como consequência da pandemia. Então, a inclusão é um dos assuntos que a gente tem conversado ali, né, entre os voluntários do Farol, muita demanda das famílias nesse sentido também. Então, em 2022, nós precisamos de pessoas capazes de acolher as nossas crianças e conduzi-las para Cristo nesse contexto, que não é um contexto tranquilo, é um contexto um pouco adverso, mas a gente está aqui para isso. Então, o medo, né? O que a gente faz com o medo? Que a gente não deixou de sentir medo, mas nosso amor é maior. É verdade. O nosso amor é maior. O amor lança fora todo medo. O amor lança fora todo medo. E se eu sei que eu tenho crianças precisando de mim, precisando do meu acolhimento, precisando que eu conte uma história, eu vou deixar o medo me dominar? Não.
eu preciso ser instrumento de Deus para forjar essa nova geração. Porque o mundo precisa de E eu pessoas sempre digo que prontas. medo é a fé nas coisas erradas. Eu penso que a ativação, a gente tratando de ativação, a ativação tem a ver com comunicação, principalmente, na minha visão. Lógico que é uma comunicação pautada na palavra, mas eu penso em ativação para 2022, é a comunicação, tanto no Ministério Viver, quanto no Ministério de Homens, quanto no Cabeção, quanto no Ministério de Família, nós nos comunicarmos da melhor forma, porque se a gente abre esse canal, as pessoas vão receber a mensagem, elas vão ser trabalhadas e naturalmente elas vão ser desafiadas a serem ativadas, não é? Então eu penso que a comunicação ela é fundamental nesse processo. E esse período de pandemia que nós enfrentamos, e ainda estamos aí passando por ele, teve um lado negativo, sem dúvida nenhuma, muitas mortes, famílias enlutadas, uma questão socioeconômica, um problema socioeconômico muito grave na nossa nação. Mas eu penso que, para nós, enquanto igreja, foi um momento muito importante também, porque a gente sempre tem que ver na diversidade uma oportunidade. Então, eu creio que foi um tempo de a gente restabelecer novas metas, foi um tempo de crescimento e também um tempo de redefinir, não é? Da gente se reestruturar em algumas áreas, não é? De se reinventar. Então, eu penso que, como igreja, nós fizemos isso muito bem, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Eu penso que a igreja não parou, os ministérios não pararam. Nós não fechamos. Não fechamos. Algumas demandas diminuíram os eventos, mas outras demandas surgiram de forma muito intensa, não é? Então, nós vimos que nós somos mais do que nossas reuniões, do que os horários, do que a estrutura física. Nós somos igreja. E enquanto igreja do Senhor, nós crescemos muito nesse tempo, em todos os aspectos, tanto na questão numérica, porque eu penso que a gente foi meio que na contramão. Enquanto igrejas por aí, a gente ouve os relatos, conversa com pastores de outros ministérios, houve um retrocesso, tanto do ponto de vista ministerial, no que diz respeito a também a membresia. Nós aqui foi algo muito atípico, eu penso. A gente cresceu muito, avançamos muito, aumentamos a equipe em plena pandemia. Foi aumentamos em número. Em número, porque justamente foi necessário aumentar a equipe porque a igreja cresceu, não é? A igreja cresceu muito. Então, eu penso que para ativação é comunicação, e comunicação dentro da nossa própria equipe. Então, se falou há pouco sobre essa questão da comunhão e dessa coisa toda. Então, eu penso que nós, enquanto equipe, nós temos que estar alinhados. Nosso pastor está alinhado com o Senhor, nós também. E nós alinhados, né, com o pastor, com a Andréia. Então, isso naturalmente vai gerar alinhamento com os nossos liderados. E as pessoas vão estar também alinhadas a partir dos nossos liderados, porque hoje a igreja é muito grande e a gente precisa desse processo de realmente estar devidamente alinhados para que a gente continue alcançando lugares altos e alcançando mais e mais pessoas para a honra e para a glória do nome do Senhor. 2022, ó, nos aguarde. Tem que ter a flecha do final. Mas eu acho que uma das coisas tops que o pastor Alexandre colocou é exatamente essa questão do nosso crescimento nesse tempo, né? A equipe ministerial se uniu ainda mais, né? A gente teve que realmente se tornar um, porque a gente conta com essa rede de apoio, porque a gente teve a falta da membresia, dos ativados da igreja, né? Eles foram impedidos de estar e a igreja não para. Nós somos imparáveis, né? Então, assim, foi uma das falas principais do pastor, foi uma das falas nossas nesse tempo. E uma das coisas interessantes é porque o pastor colocou um termo muito interessante que foi descortinado, né? A pandemia veio e descortinou aquilo que nós achávamos que era essencial e o que não era essencial. Nós vimos pessoas que achavam que era essencial estar num ambiente de trabalho, quando vários foram para casa e conseguiram fazer o seu trabalho de casa. E ao mesmo tempo que eles viram que não era tão essencial um espaço físico, eles também notaram que era essencial estar em casa para os de casa, né? Porque muitos também se apoiavam nessa muleta de não, eu estou no meu trabalho, não posso dar atenção. Então, é o caso que Lucimara já nos colocou, que as crianças, essa geração já vem marcada
ela já vem marcada por uma ausência e por uma experimentação de um pai, uma mãe. Inclusive, nós tivemos vários casos, pesquisas falando que o aumento do índice de divórcios, né? Ou seja, o marido e a esposa estavam em casa e aí eles, não te conheço, não sei quem é você. Então, eles passavam boa parte do tempo fora do seu ambiente. Então, a igreja, ela dentro desse quadro, ela se mostra essencial. Né? Nós fomos nivelados, né? Quando nós caímos no mundo digital, e aí uma coisa que o pastor Alexandre falou, dessa questão da adaptação, a palavra vai falar em Salmos exatamente, que uma geração contará a outra, né? Os grandes feitos, né? do Criador. E essa geração é uma geração digitalizada. E o pastor teve uma visão estratégica, porque 2 anos antes da gente entrar na pandemia, o pastor começou a trazer uma qualidade melhor para os cultos online, no modo online. Parece que a igreja já estava entendendo o seguinte: nós devemos nos comunicar de uma forma dinâmica, porque este tempo exige isso. Então, quando nós chegamos, nós talvez não fomos tão pegos de surpresa como outras igrejas que tiveram que partir do zero. A gente teve uma visão dada pelo Senhor a nossa liderança, a gente se alinhou e a gente conseguiu corresponder. E quando o Thiago fala o seguinte, quando você vê uns cultos de 3, 4 anos atrás, existe uma grande diferença, né? Às vezes, pra gente que faz o arroz com feijão na semana, é difícil de ver a progressão, né? Mas eu tenho certeza que esse tempo foi para trazer crescimento pra gente, esse tempo foi para trazer amplitude para a nossa visão. Esse tempo foi para trazer ativação daquilo que precisava ser ativado, né? As pessoas notaram que talentos enterrados, eles não servem para nada, né? Quando tinha tudo normal, as pessoas, eu não vou fazer, eu vou ficar aqui no meu banquinho e tal. Mas quando todo mundo foi obrigado a ir para casa e não poder fazer nada, então a gente fala assim, cara, talento enterrado realmente só serve para ser lançado, para ser tomado e colocado para outro, né? Então, Deus está nos levando a essa visão. O pastor colocou como tema ativação e nós temos certeza que seremos ativados para a glória dele agora em 2022. Amém. Né? Eu gosto muito de usar essa frase lá nos jovens, né? A galera da Lake, que é de Lewis, ele fala o seguinte, olha, os navios, eles estão seguros enquanto estão no porto, mas eles não foram criados para isso. Porto. Então, nós, enquanto pandemia, estávamos naquele lugar seguro, mas a igreja é essencial. Nós precisamos nos expor, nós precisamos avançar pelas águas, né, ainda não alcançadas, para aquilo que ainda a gente não chegou, para que todos nós, ativados, possamos transbordar da graça de Deus aonde quer que estivermos. E nós estamos agora com extensões, nós agora temos as nossas congregações, né? Então, Ministério Amar, Introdução, o Ministério Bem-Estar já está tendo estratégias também do reino para a gente alcançar a nossa comunidade local. E nós temos certeza que o Senhor tem muito para fazer através das nossas vidas, de um ano de ativação da igreja, um ano de exposição da graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém. Antes de dar a palavra final, Matheus, quais as suas expectativas, já que você é o mais recente? Não, mais recente, mais novo. O mais novo do Dream Team, né? Aqui, qual a sua expectativa para o próximo ano, Matheus? Com certeza altíssimas, né? Assim, eu cheguei na igreja num período totalmente diferente, né? Que realmente ninguém tinha vivido ainda na história, pelo menos assim, da nossa idade, assim, da nossa geração. Tinha passado por uma crise tão grande mundial. E, assim, eu até sou muito grato a toda a equipe que me recebeu nesse momento complicado, né? Foi um ano para mim que eu recebi o chamado, realmente entendi o chamado pro Senhor, que eu já sabia que eu tinha, mas ficava realmente enterrando meu talento, né? Então foi um ano de descoberta para mim muito grande. Eu vim para a igreja nesse período complicado, conheci um pouco mais da igreja, entendi qual é o perfil da igreja, qual é o direcionamento dado por Deus na vida da nossa liderança para a igreja. E a partir disso eu tenho certeza que o ano que vem vai ser um ano de muito crescimento para a igreja, como foi falado, né, de alargar as tendas, da gente ver mais pessoas conhecendo ao Senhor. E eu quero ser instrumento disso junto com toda a equipe, para que mais pessoas conheçam o Senhor, se rendam ao Senhor, alcancem salvação, né, edificação da igreja, as famílias se unindo, sendo curadas dessas enfermidades trazidas pela pandemia. Amém. Com certeza, amém. Altíssimas expectativas. Amém. Mateuzinho merece? Mateus merece? Eu já falo. Mateuzinho, mas ele quer fundo musical. Não.
Agora a palavra final. Não, sem fundo musical. Confundiu. Não é você, não? Não. Ah, o outro Não. Mateuzinho ou esse Mateuzinho? Não, Matheus merece, Mateuzinho ali. Matheus merece. Agora eu Cajuzinho. Ah, o Cajuzinho, Cajuzinho. Cajuzinho. Essa tá Cajuzinho, fresquinha. É, a Gente, eu estávamos vou nós no terminar o casamento. podcast sem cotovelo. Que eu já... Já tô... Mas Vamos agora lá. o público quer saber a história do Cajuzinho. É porque... Não, bora. Não, peraí. Mas agora tem que ser dito. Calma, eu vou tirar. Agora tem que ser Gente, dito. é porque, Heloíse, no dia lá dos votos... dos porque votos. Matheus casou recentemente, né? Isso. Semana passada, retrasada. E aí, Isso. nos votos, ela fez uma referência dizendo que o codinome de Matheus Machado era Cajuzinho. Então, Cajuzinho. quando ela fez, eu digo, ai, Deus. Ah, Pronto. olha, Entregou pérola para porcos. ele é o nosso Cajuzinho. Pronto, aí Cajuzinho pegou, tá? Seja bem-vindo, Matheus, ao mundo dos viventes. É isso, cara. É, Dos sobreviventes. sobreviventes. Tá vendo o que o pastor diz? Um olhar fulminante do pastor. É, Dos e eu sem sobreviventes. cotovelo. Gente, o pastor vai dar a palavra, assim, de expectativas para o próximo ano. A nossa expectativa é que Deus realmente continue fazendo a obra dele na nossa vida, individualmente, como pastores, ministros, mas que ele cumpra o propósito da igreja aqui nesse bairro, né? Nós não queremos ser apenas uma instituição, CNPJ, um local que as pessoas se reúnem, mas a nossa intenção é ser uma referência mesmo, aonde estivermos, seja aqui no Lago, seja lá no Basevi, seja no Reviver, Em Brasília. em Brasília, No né? Brasil. Seja lá no Lar Canaã, seja lá em Teresina de Goiás, no Lar Ebenezer, seja lá em Riacho Frio, no Piauí, onde chegarmos ou em qualquer lugar que estivermos através da TV IBLN, dos nossos meios de comunicação, nós possamos ser referência. Na verdade, a nossa vida só tem significado quando ela pode ser útil para Deus, né? O nosso propósito não é fazer propaganda ou proselitismo daquilo que a gente faz, mas a gente poder gastar a vida em prol da obra de Deus, né? Então a minha expectativa é que a gente, como equipe, cada vez mais a gente possa se empenhar em cumprir aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, né? Se Deus nos deu talento, se Deus nos deu habilidade, se Deus nos deu capacidade, então vamos ativar tudo isso, né? Porque é isso que o Senhor espera de nós. A parábola dos talentos deixa claro isso. Quando o Senhor entrega algo na nossa mão, Ele quer que aquilo se multiplique, que aquilo prospere, que aquilo crie vida, né? Então, nós não podemos ser daqueles que enterram. Nós temos que ser daqueles que faz crescer. Então, a nossa intenção é fazer crescer a obra, fazer crescer o reino, alcançar pessoas, saquear o inferno, como Alexandre gosta de Povoar dizer. o céu. Povoar os céus e levar o nome do Senhor conhecido. E isso não é só tratar das pessoas, alcançar pessoas que estão lá fora, mas também ter esse olhar de graça, de misericórdia, de cura para as pessoas que estão dentro. Porque às vezes a gente tem um olhar muito ágil com relação a evangelismo, missões, mas a gente esquece de cuidar daqueles que estão perto de nós. E a nossa igreja tem essa característica também. A gente tem um olhar missionário, a gente tem um olhar evangelístico, mas a gente precisa ter um olhar de cuidado para aqueles que estão perto de nós. Então, o ano de 2022 certamente será um ano de bênção. Amém. Nós temos um desafio enorme, que é a construção do novo templo, mas eu creio que o Deus que nos trouxe até aqui é que vai nos levar adiante, né? Então, a minha expectativa é que Deus faça algo grandioso deste ano, que quando encerrarmos esse ano, a gente tenha um resultado ainda melhor e maior para contar às pessoas, né? E isso tem 3 pilares, né? Primeiro, a oração, né? Nós precisamos ter a unidade na fé, naquilo que Deus espera de nós como povo de Deus. Então, é joelho no chão e boca no pó, né? O testemunho, a gente precisa ter um testemunho que glorifica a Deus. Então, a minha oração é que Deus nos guarde, nos preserve, não deixe que nenhum escândalo venha sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre as nossas famílias. Amém. E a terceira coisa é a humildade, né? O serviço, ele precisa gerar em nós humildade. Quando a gente tem humildade, a gente se desprende e a gente parece com Jesus, né? Fora disso, aí gera arrogância, presunção, prepotência. A gente se envaidece, a gente está pensando só na gente, na promoção pessoal, e a gente deixa de cumprir a obra. Então, se a gente ora, se a gente serve a Deus com afinco, com zelo, e a gente faz a obra do Senhor com humildade, tudo vai dar certo.
Então, que Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado, irmã Andréa, pela oportunidade de estar novamente no podcast. Eita, irmã Lembra André, acabou com Que a tudo. última palavra aqui vai ser a minha. Eu não tenho medo Mas da agora sua pra gente última chamar palavra. também de irmã Andréia? Hã? Se você chamar, você vai ver. A gente agradece a irmã Andréa, né, irmãos? Irmãos e amigos, nós estamos encerrando o nosso último podcast desse ano. E eu agradeço a você que ficou conosco, que nos acompanhou, assistiu. Nós temos aqui conosco, né, nossos amigos aqui que sempre esteve aqui, é o Batata e o Fafá. Também agradeço a eles. Top. Eles sempre foram uma benção A melhor aqui. equipe do Brasil. Tá vendo aí, ó? Realmente é uma benção. Eles fazem um negócio aqui correr, botar no ar. É sempre eles. E os voluntários são sempre uma benção. E eu agradeço sempre a eles. E a vocês que, né, promovem, nos ajudam, nos entendem. Se chamar a irmã André, você vai ver. Não pode chamar nem de irmã Andréia, nem de tia Dani e a Dani. Aí, ó. Eu não ligo, não. Pode me chamar de tia que eu não tô nem aí. Mas irmã André é pecado. Porque ele não me conheceu, irmã André, né? Entendeu? Eu ganhei a já alma dele. conheci, Eu ganhei irmã a alma dele pra Jesus. Aí o resto todinho pra mim. Então, entendeu? Então, gente, olha, muito obrigado você. A Igreja Batista do Lago Norte é um lugar da graça de Deus. E aqui é um povo da graça de Deus. Amém. Nós somos felizes, nós somos alegres, nós temos muitas pessoas aqui que podem te ajudar. E eu digo a você, aqui tem um culto especial feito para você. Aqui tem uma palavra de Deus feita para você. E eu separei hoje, em especial, uma palavra de Deus feita especialmente para você. A palavra de Deus em 2 Coríntios 1, 19 e 20 diz assim: pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregando entre vocês, por mim e por Silvano e Timóteo, não foi sim e não. Não é dúvida. A palavra de Deus é certeza. Ele está dizendo. Mas nele sempre foi o sim. E assim é dito mais. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Então ele tem um sim para você. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Então todas as vezes que a gente diz na igreja e a gente diz uma promessa e diz amém, a gente está confiando que as promessas de Deus vão se cumprir. 2022 é um ano de ativação, de cumprimento de promessa, da gente ver a glória de Deus, os feitos de Deus se realizar na sua vida. Amém. E eu te chamo, aqui tem uma palavra de Deus, tem a bênção de Deus para a sua vida. Amém. Que Deus abençoe você. Indica o nosso podcast. Tem gente que precisa ouvir o que foi dito aqui. E você é a resposta de Deus para a vida dele. Deus abençoe você. Um grande abraço e até o próximo ano. Deus abençoe você.